porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais um capítulo, mais uma lição no livro de Deus. Hoje vamos ver a postura apostólica no dia do Pentecoste. Diante de tantas manifestações, diante de tantas operações magníficas de Deus, fenômenos, algo estranho, o povo ficou confuso. Dividiu-se as opiniões. Uns ficaram maravilhados, logicamente creram, outros ficaram escandalizados. Parece que numa reunião pentecostal é sempre assim. Enquanto uns choram, ou é dominado por risos e até por danças, ficam maravilhados, são tocados pelo Espírito Santo. Outros zombam, outros acham que tudo não passa de emocionalismo, de desordem. Mas, afinal, onde está a verdade? Pedro, então, no meio de tudo aquilo, aquele pescadorzinho que era muito bem treinado no manejo, quem sabe do anzol ou das redes, agora, depois de ter seguido a Jesus durante 3 anos e meio, e ainda após a ida de Jesus, cumprindo Jesus a promessa, ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou no meio daquela multidão dividida. Chamou primeiramente a atenção, sabe de quem? Dos israelitas. Por que chamar a atenção? Ele não poderia ensinar nada no meio de todo aquele vozerio, no meio de todo aquele falatório, de todas aquelas manifestações. Era desordem total, mas uma boa desordem. E então ele disse: irmãos, varões israelitas, Jesus, o Nazareno por quê? Porque foi criado em Nazaré. Varão aprovado. Aprovado por quem? Varão aprovado por Deus. Mas, para os céticos, é bom aprender isto aqui. Por que o apóstolo chama Jesus de varão? Numa linguagem mais compreensível, homem valoroso. Então, alguém se apega aqui e diz: veja, ele não era Deus. O próprio Pedro trata ele de homem. Aleluia!
ele era homem, sim. Mas o Deus homem, o Deus encarnado. Mas continuemos, varão aprovado por Deus. Olha aí, mais uma razão funesta para os opositores de Jesus questionarem a sua divindade, pois ele estava aqui numa posição passiva. Ele foi aprovado por Deus. Então, ele era um subalterno. Ele não era Deus. Olha agora a verdade. Ele não era, dentro da divindade, um subalterno. Ele mesmo tinha dito: o Pai é maior de que eu. Mas é lógico, ele estava dizendo, dentro daquele estado de encarnação, ele havia dito, como homem, o Pai é maior de que eu. Então, aqui a confirmação. Varão aprovado por Deus, o Todo-Poderoso. Mas aprovado como? Aprovado por milagres. Veja que lindo! Milagres, prodígios, sinais que Deus operou entre vós por meio dele, que vocês mesmos ouviram e viram. Aleluia! Não tinha por onde o povo negar que aquele que tinha vindo, aquele que tinha estado entre eles durante aquele período, era sim um homem, mas era o homem perfeito, era o Deus encarnado, não era um homem qualquer. Ele tinha sido aprovado por Deus e eles mesmos, o povo foi testemunha através deste homem, através deste varão. Deus operou entre vós milagres, prodígios e sinais. Vocês viram, vocês ouviram. Ah, mas este Deus, note a soberania de Deus. Deus, segundo o seu conselho, isto é, segundo a sua vontade e presciência. O que quer dizer presciência? Quer dizer que a morte de Jesus
não foi um acidente na história, não foi como um temporal que vem inesperadamente, uma ventania, ou uma chuva de pedra, ou uma geada. Não! Deus, na sua soberania, na sua ciência oculta, como disse o apóstolo Pedro mais tarde, antes dos tempos eternos, como diz o Apocalipse capítulo 13 e verso 8, antes da fundação do mundo. Pedro prossegue então dizendo, segundo o seu conselho e presciência, Deus os entregou. Embora os romanos eram prepotentes, aquele império pagão e oposto aos propósitos de Deus, não pensem eles que foi a arrogância deles, que foi a prepotência deles, mas foi a soberania de Deus. O apóstolo está dizendo, Deus, segundo o seu conselho, a sua determinação e presciência, Deus os entregou. Isto é, entregou nas vossas mãos. Em primeiro plano, ele está dizendo aos judeus, entregou nas vossas mãos, vocês que são povo de Deus. Ele entregou nas vossas mãos, mas vós o mataste, o crucificastes, entregando-o nas mãos de ímpios. Era preciso muita coragem para dizer isto. Pedro, aquele ex-pescador, essa mensagem incisiva, desafiante, que até parecia um insulto, um julgamento, mas não, ele estava falando a verdade. Vocês entregaram mais tarde, numa outra mensagem, vocês entregaram o santo, vocês entregaram o justo, vocês escolheram o homicida, vocês mataram o autor da vida. Ainda bem que ele disse, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! No próximo vídeo a gente vê a outra página da história. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.